Visualize o futuro pela fé e tome decisões no seu presente com sabedoria. Fica comigo aqui até o final desse vídeo aqui que você vai entender o que essa frase quer dizer. Hoje nós vamos falar sobre a história de Noé. Para quem não conhece, essa história está na Bíblia, nos livros de Gênesis, capítulos 5, 6 e 7, ali onde é o que nós vamos estudar hoje, sobre a história do dilúvio. Não tem um homem assim, tem várias histórias na Bíblia, mas tem uma que inspira muito a questão de confiança, em obediência a Deus e fé, demonstração de fé. Um homem que, por volta dos seus 500 anos, lá na Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 6, capítulo 5, verso 32. Aos 500 anos, Noé tinha gerado 100 cães de Jafé. Né? São seus 3 filhos que a Bíblia menciona nesse momento do dilúvio. Então, quantos anos o Noé tinha? 500 anos. Aí eu vou fazer um parênteses com vocês aí, de quando Noé é citado sobre Noé, essa idade de Noé, que ele tem os filhos dele, para quando vem o dilúvio, são 100 anos. Quando o dilúvio chegou, Noé já estava com 600 anos. Lá na Bíblia, lá a gente menciona sobre isso. Lá em Gênesis 7, versículo 6. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram à terra. Mas onde que eu quero chamar a atenção com vocês sobre isso? Sobre a obediência a Deus. Noé ele vivia no meio de pessoas, de um mundo, né, naquela época, que estava bem já corrompido. Foi por isso que Deus tomou a decisão de, vamos falar na linguagem de hoje, dar um reset no mundo. Vamos resetar, vou resetar o mundo, não deu certo, vou acabar com tudo. Mas Noé era um homem que ele encontrou graça aos olhos de Deus, né, aos olhos do Senhor. Então, Deus virou para Noé e pediu para que ele construísse a arca, ou falando uma linguagem melhor, pediu para construir um navio gigante. Agora imaginem comigo, Noé, uma certa idade, morava num lugar onde que ninguém estava nem aí para tudo que estava acontecendo, o povo estava perdido, não vivia perto do mar, o povo não entendia nem de chuva direito lá, não sabia nem o que era isso direito, entendeu? Imagina uma grande chuva, uma grande tempestade que fosse inundar o mundo inteiro. E ele não era engenheiro, não era arquiteto, não tinha formação, não tinha nada. Constrói aí. Então Deus deu todo o roteirinho para ele e ele foi lá para construir. Construiu. Quantos anos levou para construir isso aí? Décadas. Dias, anos, meses, anos, décadas. Pelas contas aqui, se for olhar na Bíblia, por volta de 100 a 120 anos ele levou para construir essa arca, mais ou menos. Hoje, se a gente for pesquisar e dar um Google aí, for pesquisar quanto tempo demora para construir um navio grande, o maior navio do mundo, ele foi construído, se não me engano, acho que 7 anos. Se eu não me engano, quem souber de mais informações pode deixar aqui nos comentários, a gente pode estar falando sobre isso também, mas não é o caso, mas só para entender. Então, se hoje em dia demora muito tempo, imagina na época que não tinha nada de tecnologia, nada de estudo, para que se construísse esse grande barco, né? Então, já vem o primeiro ato de confiança, obediência, fé com relação a Deus. Noé, ele demonstrou isso construindo toda a arca. E no final, quando ele construiu essa arca, ele entrou com a sua família, ele entrou com os animais e Deus veio e fechou a arca. E outro sinal de fé foi aguentar, ficar todo o período, foram 40 dias de chuva, ficar dentro da arca. E depois que a chuva cessou, mais vários meses, né? Ele ficou pouco mais de um ano dentro da arca, até sair da arca, desde quando ele entrou até ele sair da arca. Então, demonstra isso daí, essa confiança em acreditar, porque Deus ele tinha um propósito para que ele fosse a nova geração, né, da Terra naquele momento, né, porque Deus ele fez uma limpeza na Terra naquele momento e confiou a Noé para isso. Então, Deus fez uma promessa a Noé e essa promessa se cumpriu com a vinda do dilúvio e após o dilúvio, porque as águas baixaram. E aí Deus, aí mais uma vez, fez uma aliança, porque quando Noé sai da arca,
ele aparece o sinal do arco-íris, né, que a gente sabe muito bem na Bíblia, que isso significa que é a aliança de Deus na Terra, que ele nunca mais iria destruir o mundo com água. Então foi essa a outra promessa que ele fez com Noé. Então ali se cumpriram várias promessas, né? Então o poder de Deus ele se manifesta com um ato de obediência e fé. E obediência e fé. Temos na Bíblia diversos relatos sobre isso, né? Um exemplo disso é Josué. Josué, quando chega com seus líderes, por exemplo, à beira do Jordão, e os líderes eles pisam nas águas do Jordão, as águas elas se abrem para que eles possam atravessar. Isso foi um ato de obediência e fé também. E temos diversos outras histórias na Bíblia que citam sobre isso também. Temos Moisés também, quando chegam na beira do Mar Vermelho, e o povo desesperado, vindo o exército do Egito, tudo para cima deles, e o povo desesperado vira para Noé, e aí agora o que nós vamos fazer, para onde que nós vamos, o mar é na frente, para trás não dá para ir, e o que a gente faz, né? E Moisés vira para Deus e fala assim, e aí, o que eu faço com o povo? Né? E aí, para onde que eu vou? E aí Deus responde, fala assim, opa, se é isso que vocês querem, então peça para que o povo marche, vá em direção à água, marche, e aí sim eu faço um milagre, agora sim, estendo o braço sobre o mar para que o mar se abra. Então, demonstração de fé. É você agir também. Então, para que o poder de Deus se manifeste, tem duas coisas, obediência e fé. Para que ele se manifeste, um milagre aconteça, a promessa aconteça, o propósito aconteça. Mas não se engane que quando Deus faz uma promessa, ela vem imediatamente. Quando Deus tem um propósito para a sua vida, vem imediatamente. Não se engane. Quanto tempo levou para que a chuva viesse para limpar a terra? Desde quando Noé recebeu a missão até o período do dilúvio, até a chuva chegar? Quanto tempo? Então, se você entendeu o recado dessa história, ou a frase inicial que eu mencionei, que é visualizar o futuro, pela fé, você consegue tomar decisões no seu presente com sabedoria. Isso sempre vai te ajudar. E aonde que está o manual de estudo? Aqui na Bíblia. Então sempre procure aqui. É o livro mais atualizado que tem para você. Se isso fez sentido para você, se essa mensagem fez sentido para você, compartilha com quem também precisa de ouvir essa mensagem, se inscreve aqui e aproveita e já dê uma curtida nesse vídeo aí para que o YouTube mande para cada vez mais pessoas. Tamo junto, até o próximo vídeo.